o câncer infantil, né, assim como o câncer, doença grave, em qualquer faixa etária, ela amedronta, né, os familiares, mas a criança, ela tem um diferencial porque os pais se sentem sempre completamente responsáveis por tudo que acontece com o seu filho, né? E quando esse filho é acometido de uma doença ainda muito estigmatizada, com possibilidade de morte, né, com um tratamento que muitas vezes é bastante agressivo, nesse caso, nós temos um contexto familiar extremamente fragilizado. Muitas vezes a criança ou o adolescente, ele tem ainda muito mais repertório psíquico para poder atravessar esse momento do que a própria mãe ou um cuidador principal. Então, a família precisa sempre, sempre, em todos... Acaba passando para a família também. Sim, nós atuamos numa equipe interdisciplinar. Nós somos multidisciplinares, mas a nossa forma de trabalho é interdisciplinar. Não existe dentro de um hospital a menor possibilidade de você desenvolver uma carreira solo, né? Nós trabalhamos em equipe sempre. Com a pesquisa, eu vi que estava tendo muita dúvida se existe uma idade específica para passar a situação para a criança ou na descoberta é independente da idade. Tem que passar a real situação para a criança? A comunicação diagnóstica, né, ela vai ser compartilhada com o paciente, com a criança, a partir do que ela tem de repertório, de acordo com a idade dela, né? Muitas vezes essa comunicação pode ser feita pelo médico, pelo psicólogo, pelo próprio familiar. Aí é importante que o psicólogo faça com essa família, com a mãe, com o pai ou um cuidador, né, principal, uma anamnese muito detalhada para saber quem é essa criança, né? O que ela já dispõe de compreensão, de acordo com a faixa etária dela. Então, a gente vai respeitar muito esse momento de vida da criança. Não necessariamente a criança precise saber, até porque às vezes a compreensão dela não alcança isso, dependendo da idade, que ela tenha um câncer, né? Muitas vezes a família pode resolver, né, dizer que é um tumor, enfim, não precisa dar nomes, né? Até porque a criança talvez não tenha ainda essa percepção de compreensão. Porque até os 6 anos de idade, principalmente, a gente pensando em faixa etária, a criança sabe que alguma coisa está havendo de errado com o seu corpo. Alguma coisa está havendo de errado com a sua vida, porque, de repente, ela é sequestrada do seu habitat natural e acaba estando inserida num meio ameaçador, muitas vezes num meio agressivo, num meio impactante, que é o início do tratamento. Então, a partir do que ela já dispõe de conhecimento, e isso quem pode nos informar é o seu familiar, a gente vai oferecendo de informações para a criança. Então, não existe um protocolo rígido, de forma alguma, de comunicação diagnóstica. Nós avaliamos cada caso individualmente, cada criança e cada familiar tem o seu repertório e tem o seu momento, principalmente, de ser informada do que está acontecendo. O importante é que nós, enquanto profissionais de saúde, não sejamos invasivos e ofereçamos mais informação do que essa criança, adolescente ou familiar possa suportar naquele momento. Então, o tratamento, ele ocorre de uma forma assim, mais sistemática, nós vamos acolhendo esse paciente, esse familiar, e tentando entender o que ele quer saber, o que ele pode saber e o quanto ele suporta saber. Isso a gente tem que deixar bem enfatizado. O fato de como o paciente encara o tratamento faz a diferença no resultado? Total. Isso em qualquer faixa etária, né? A criança, ela consegue se vincular muito bem com o profissional de saúde que lhe ofereça uma postura lúdica, né? Criança precisa brincar. Isso deveria ser o primeiro item de uma prescrição médica. A criança precisa brincar e nenhum profissional de nenhuma área consegue, né, entabular um vínculo com essa criança
que não seja através do lúdico, né? Então, a criança brincando, ela tem um mecanismo que nós chamamos de deslocamento. Muitas vezes ela desloca todas essas suas angústias, e esse processo lúdico é o que permite que ela se expresse, né, o que ela está sentindo de diferente na vida dela. Porque ela pode não compreender, ainda não ter idade para compreender exatamente o que está acontecendo, porque pelo menos até os 6 anos essa compreensão ela se dá de uma forma compactada, em forma de blocos, porque a criança ainda não tem condições de nomear as diferentes partes do corpo dela que sofre, mas ela sabe que alguma coisa errada está acontecendo. E o melhor informante nesse momento seria o familiar, porque nós não podemos conceber a ideia de que alguém diga para essa criança de que ela não tem nada. Como que ela precisa vir para o hospital, como ela precisa tomar remédios fortes, como ela precisa, né, passar pela alopécia, que é a perda dos cabelos, se ela não tem nada. Isso ficaria, assim, no mínimo, né, desastroso no próprio relacionamento com o familiar, porque a fantasia, ela acaba dando margem, né, para a criança de coisas assim muito pior do que a própria realidade que ela está passando. Então, nós somos partidários de sempre dizer a verdade, mas dentro de um conteúdo que ela consiga, senão também fica só um sincericídio que não vai trazer nenhum benefício para essa criança. O ano passado, nós fomos com um grupo de cosplay no Sim. Erasmus Gedner. E dava para ver a diferença e a alegria das crianças. Qual que é a importância dessas ações no hospital? Bom, tudo que vier do mundo externo e que traga vida é importante, né? Principalmente essa vida que vem de uma forma lúdica, né? Lógico, muito respeitosa, né? Porque as crianças que estão ali, elas não podem ser expostas também. Então, nesse ponto, a gente realmente assim, é muito cuidadoso. Então, toda e qualquer atividade a gente avalia antes para ver se isso realmente pode trazer um benefício, né? Mas ela precisa estar inserida nesse mundo externo também, né? Esse mundo que se distancie um pouco desse processo de doença e hospitalização. Então, são muito bem-vindas as ações criteriosas, as ações respeitosas e as ações lúdicas que vêm em benefício do paciente.